Olá pessoal, Papo Doce, nosso canal de conversa, de bate-papo aqui sobre as coisas que a gente gosta. Se inscreve, compartilha, ajude a um canal de esquerda existir no YouTube. A gente sabe que só começa a existir pelo menos depois de uns 10 mil inscritos. É a nossa meta chegar a 10 mil inscritos pelo menos até o final do ano, tá? Se possível, nos ajude. No decorrer do vídeo aparece a nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, para pequenas doações para que a gente consiga continuar fazendo esse conteúdo aqui, trazendo nossas opiniões com respeito, com civilidade, de uma forma mais doce, da forma mais doce possível. Tá certo? Gente, hoje eu vou falar do Todes. Sabe o Todes da esquerda? Essa coisa maravilhosa que finalmente surgiu para incluir nas conversas, nas apresentações dos mestres de cerimônias, né? Um grupo. Eu vou falar sobre isso, deixando um café para vocês. Em homenagem a isso, eu tenho aqui um livro do José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, um livro que eu acho que deve ser lido. Não é um livro fácil, não é um livro simples, mas eu acho que deve ser seguido. E vocês vão entender essa correlação que eu vou fazer do Todes com o José Saramago. Eu espero que realmente entendam. Um café, um brinde para vocês, Esporte Clube do Recife aqui na caneca. Gente, é simples assim. Todes, o que é que eu acho? Tá errado. No português não existe, é um erro, a concordância fica estranha, as colocações deles nas frases ficam estranhas. Por exemplo, algumas profissões, eu vejo o pessoal falando, eu sou psicólogo. Beleza, para psicólogo cabe. E eu que sou relações públicas? Eu que sou jornalista? Como é que vai botar no gênero neutro? Ah, mas jornalista já está em gênero neutro. É verdade, jornalista, né? Vamos lá, outras. Pense em outras, coloque outras e veja que vai ter problema. Porém, então, ou seja, para partir de base, sou contra isso, não acrescenta em nada, a esquerda não ganha um voto por conta disso, sabe? É uma bobagem e é um erro do português, gramatical, isso pode confundir quem está lendo, sabe? A não ser que um dia, e creio que é assim mesmo, as reformas gramaticais, ortográficas surgem com o tempo, com o que há de novo, né? Na língua portuguesa, com o que está se falando, inclusive, é considerado, né? Você um dia foi vós mercê, né? Que foi simplificado para você. E hoje é VC, né? E não tenha dúvida se isso um dia for realmente para gramática. Tudo bem? Então vamos lá. Errado. Agora, minha posição. Bom, se tem um grupo que se sente bem com isso, que se sente mais acolhido, mais recebido, melhor chamado, melhor invocado, melhor instado, se tem um grupo de pessoas que não se sentem homem nem mulher e se sentem bem, que eu chame todes, amigue, psicólogo, eu vou chamar, porque não tem problema nenhum. Porque a gente não está falando da linguagem formal também, embora tenha o reconhecimento, que é uma bobagem que não acrescenta em nada. Mas se tem um grupo que realmente se sente, né, melhor prestigiado, se a gente tratar assim, né, todos, todas e todes, eu vou fazer. E não vejo problema nenhum. E acho também uma bobagem, uma luta boba da direita e contra isso, faz também, o cara não gosta de ser chamado assim, não atende melhor. Ou pelo menos conversa com esses grupos, vê se é isso mesmo. Lógico que a esquerda que tem um convívio muito maior nas suas bases, nos sindicatos, com essa turma, já sacou que sim, que é importante e faz mesmo. E parece que atende um grupo mesmo. Não acho que ganhe voto com isso, mas parece que atende melhor a um grupo, esse grupo se sente melhor. E eu estou no mundo, gente, para fazer as pessoas se sentirem melhor. Não me custa nada, veja só. Por que eu vou me recusar a fazer uma coisa que não me custa nada, não é crime, não me custa nada e faz o outro se sentir melhor? Não tem lógica eu não fazer. Vou fazer toda vez, sem problema nenhum, feliz. Porque do outro lado tem uma pessoa que se sentiu melhor atendida, melhor recebida. Certo? Eu faço um link com José Saramago, e está aqui o ensaio sobre a cegueira, pelo seguinte. O José Saramago é um cara que escreve errado. Quem já leu José Saramago sabe que ele escreve errado, mas José Saramago é José Saramago, o escritor português, estou falando, tá? Do escritor. Ele é José Saramago, então não é um erro, é uma nova forma de escrever. E muitos reverenciam. Eu não gosto.
Eu não daria um livro como uma pessoa que aprendeu a ler há pouco tempo, já é um livro pesado, ensaio sobre a cegueira, nem é para isso, mas assim, dando um exemplo, a pessoa começou a ler, se alfabetizou, está lendo, está empolgado com a leitura, a gente tanto quer que as pessoas se interessem mais pela leitura, nós precisamos ler muito mais, eu preciso ler esse tipo de livro, eu acabei de ler de novo, ensaio sobre a cegueira, não é só a primeira vez que eu falo, se vocês quiserem um resumo depois do livro eu trago aqui. Eu não daria esse livro para essa pessoa que se alfabetizou, que está começando a ler, ou mesmo que não se alfabetizou agora, mas que está começando a leitura de romance, de livro mesmo físico, para ler. Eu não daria. Atrapalhar a vida da pessoa. Eu acho que a obrigação do escritor é escrever correto. Eu já escrevi um livro, uma linguagem totalmente coloquial, uma peça de teatro que virou livro, e fiz as colocações o mais corretas possível. Se eu errei a ler alguma coisa, foi erro mesmo meu, de português. Como a gente erra. Tem muitas palavras dificílimas no português, como, por exemplo, à toa. À toa é uma palavra super difícil de escrever, tem 2 ou 3 formas colocadas em momentos. Então isso é normal. Não dá cachorro com X, né? Mas à toa dá para errar. Então se eu errei foi por isso. Então a obrigação do escritor, de quem escreve, de quem publica alguma coisa, é escrever corretamente. Tudo bem que o todes, amigue, isso não vai entrar na linguagem mais formal, não vai entrar, por exemplo, nos trabalhos de defesa de curso, de conclusão de curso. Se entrar, espero que o professor dê como errado. Porque ele precisa fiscalizar também a língua portuguesa. Não que precisa ser aquele português do vernáculo maravilhoso. Não, não é isso. Mas precisa ter uma observação ali, né? A língua, minimamente. Enquanto isso não foi introduzido realmente na ortografia oficial, através de uma nova reforma ortográfica, que não tenho dúvida, mais alguns anos acontecerá, porque vai acontecer, porque assim, isso é modernidade, isso não é nada de atraso, é tudo conversa de extremista de direita, bobão, que não sabe o que é que está dizendo, que vê Bolsonaro e esse Marçal falar e sai repetindo, feito um tolo, que não ganha nada com isso. Então José Saramago escreve errado. Agora é José Saramago. Então eu venho aqui e digo, é um novo jeito de escrever. Tenta você escrever assim. Faz algum trabalho mais científico, mas bota esse português aqui, sem interrogação, sem parágrafo, é uma bagaceira. É uma bagaceira. Inclusive você precisa aprender a ler José Saramago para poder ler. Porque senão você não consegue. Daqui que você entende o que é uma pergunta, o que é uma exclamação, o que é que está dizendo, onde é que tem uma vírgula. É uma confusão. Sabe? É uma confusão. Mas é um jeito de escrever. É um grande autor, recomendo os livros dele. Para quem nunca escreve, nem recomendo, porque a gente muitas vezes está escrevendo mal. O que é que qualquer professor de português, ou de linguística, ou de letras diz? Tem que ler mais. Dê que não valeja José Saramago, viu? Que vai ser um atrapalho triste na sua vida. Certo? Então, sobre todos, todas, todes, todo, é isso. A minha opinião é essa. Errado é errado, todo mundo sabe que é errado, não deve ir para a linguagem formal, não deve ser aceito, na minha opinião. Eu posso estar falando um absurdo para alguns aí, mas na minha opinião, professores que corrigem textos precisam dar como errado isso, porque isso não existe no português, né? Embora possa haver no professor, no corretor lá, algo que possa dizer assim, eu compreendo porque se está se usando, mas na linguagem minimamente formal, uma linguagem acadêmica, ou se for uma carta para o seu vizinho, se é que você ainda passa carta, ou um e-mail que seja, ou mesmo no WhatsApp, tudo bem. Mas na linguagem formal não dá para fazer. Minimamente formal, né? Nem precisa ser linguagem de alta formalidade, minimamente formal. Não dá, não existe todes, não existe amigue, não existe psicólogo, e é assim que é. Mas, repito, se isso agrada a um grupo, faz esse grupo de pessoas que não se identificam nem como homem do jeito que é, nem como mulher, se isso agrada, eu vou fazer, sugiro a você que faça com alegria. A gente está aqui para minimamente, veja, é algo que não me custa nada, que eu sei que é um erro, ou seja, eu já tenho até a consciência que eu jamais escreveria isso, não me custa nada e vai agradar um grupo. Então por que não fazer? Só se eu fosse um intoxicado ideológico a esse ponto, o que é uma burrice. Um abraço e até o próximo vídeo.